assim que está gravando e eu já começo. Beleza, então. Galera, o nosso tema hoje é função, né? Deixa eu só parar a apresentação aqui, porque eu quero apresentar para vocês toda a minha tela. Então, agora vocês vão ver tela inteira. E daí eu vou de um lugar para o outro, é mais fácil. Então, vamos lá, ó. Nosso tema hoje é funções, tá? Esse tema que é funções, galera, ele é um tema que a gente vai ver até o fim do ano, tá? Mas é um tema, assim, que ele tá no nosso dia a dia o tempo todo, mas a gente não percebe, né? Porque geralmente as funções que a gente tem no nosso dia a dia envolvem regrinha de 3, envolvem proporções, né? Aquela coisa assim, 1 quilo de arroz é R$ 5, né? Então, se eu comprar 2 quilos de arroz, eu vou pagar R$ 10. Se eu comprar 3 quilos de arroz, eu vou pagar R$ 15, né? Porque cada saquinho de arroz é R$ 5. Isso, tá? Não deixa de ser uma função. Função, por que a gente usa essa palavra, né? Função. O que é uma função para vocês, né? A gente está aqui, não consegue interagir muito, mas quando a gente fala a palavra função, significa que eu tenho uma coisa em função de outra, né? Está em função de alguma coisa. Então, essa ideia de funções na matemática tem exatamente esse contexto. A gente vai ter alguma coisa, alguma variável que a gente vai chamar lá na matemática, mas hoje eu não quero entrar muito na matemática, eu quero que vocês entendam essa ideia de função, que é que eu tenho algo em função de outra coisa. Então, se a gente pegar o saco de arroz, né, a ideia que eu coloquei aqui, a gente tem quantidade de sacos de arroz, 1 saco, 2 sacos, 3 sacos, e o preço que eu vou pagar, R$ 5, R$ 10, R$ 15 e assim sucessivamente. Então, percebam que eu tenho a quantidade, que é um valor, e eu tenho o preço que eu vou pagar por outro valor. E percebam que a gente pode usar a palavrinha função quando eu falo assim, olha, o preço que eu vou pagar está em função da quantidade de arroz que eu vou levar, né? Então, se a gente fosse utilizar a palavra função aqui e determinar o que é função na matemática, é exatamente isso. É você ter uma coisa em função de outra coisa. E essa relação que a gente tem matemática entre esses números é que a gente estuda agora nesse conteúdo, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, fale, tá? Então, vamos lá. Eu coloquei aqui no Chrome mesmo, que é mais fácil, a minha apresentação em PDF. Então, eu peguei aqui um exemplo para vocês. O que é uma função no nosso dia a dia? Eu dei o exemplo do saco de arroz. Vamos pegar um exemplozinho um pouquinho diferente, que é aqui, ó. A distância percorrida é função do tempo. Então, o que é essa situação aqui? Pense assim, eu estou num carro a 90 km por hora. Então, se eu estou... Deixa eu só pegar minha caneta aqui para escrever no quadrinho aqui. Se eu estou a 90 km por hora, quer dizer que a cada 1 hora eu ando 90 km com o meu carro. Então, olha só, essa tabelinha que a prof botou aqui, tem alguém querendo entrar? Pronto. Essa função que a prof colocou aqui, eu botei numa tabela. Por que eu coloquei numa tabela? Porque é uma forma de a gente visualizar essa relação. Então, se eu ando 1 hora com o meu carro, vocês concordam que eu vou rodar quantos quilômetros aqui, galera? Quantos quilômetros eu vou rodar se eu andar 1 hora com o meu carro? Ó, se eu andar 1 hora com o meu carro, eu vou andar uma distância de... Vamos ver se eu consigo escrever... 90 km por hora. Não, 90 km não, 90 km eu vou andar. Concordam comigo? Porque se eu estou a 90 km por hora, andei 1 hora, eu ando 90 km. Se eu andar apenas metade desse tempo, eu vou também andar metade dessa distância. Então, metade dos 90, aqui eu andaria 45 quilômetros de distância, concordam? Se eu andar agora 1 hora e meia, eu vou andar 1 hora mais meia hora. Então, eu vou andar os 90 quilômetros da 1 hora mais esses 45, né? Então, se eu andar 1 hora e meia, vocês percebem que eu vou andar 1 vez e meia esses 90, né? Então, aqui vai ser 120
Vou tentar escrever com o mouse. Vai ficar meio feio, mas 35. Beleza, povo? Se eu andar 2 horas a 90 km por hora, eu vou andar 2 vezes 90 km. 2 vezes o 9, 18. Então, aqui vai dar 180 quilômetros que eu vou ter rodado com isso aqui. Se eu andar 3 horas, se eu andar 3 horas a 90 km por hora, cada hora 90 quilômetros, 3 vezes os 90 quilômetros, 270 quilômetros. Ok, pessoal. Percebam que a gente tem uma função, né? Quem está em função do quê? O que está em relação ao quê? A distância que eu percorro está em função do tempo que eu andei a 90 km por hora. Então, a distância está em função do tempo, ou a distância é uma função do tempo. Alguém vai me dizer assim, tá, Paulinho, então toda regrinha de 3, eu posso dizer, né, toda proporção, eu posso dizer que é uma função? Sim, nesse momento eu vou dizer que sim, é um tipo de função, tá? Mas lá na frente, provavelmente já na segunda-feira que vem, que a gente vai entrar com um conceito matemático disso, a gente vai ver que tem algumas regras dentro da matemática para a gente determinar o que é uma função, tá? Mas hoje eu não quero entrar nesse rigor matemático ainda com vocês, mas eu posso dizer, então, sem muito rigor, que a proporção, a regrinha de 3, ela é sim uma função, tá? E aí, eu botei aqui no fim, ó, T. O que eu quero dizer com esse T? Quando a gente usa uma letra na matemática, a gente quer dizer que eu estou representando qualquer tempo. Então, esse T aqui pode ser 1 hora e 2 minutos. Né? Esse T aqui pode ser 5 horas e 43 minutos. Né? Esse tempo pode ser qualquer tempo, tá? Se a gente pensar em qualquer tempo, que expressão matemática, que continha eu teria que fazer aqui, ó, para usar esse tempo qualquer para calcular essa distância? O que eu quero dizer com isso? Como é que a gente determinou que com meia hora eu ando 45 quilômetros, 1 hora eu ando 90 quilômetros? Que conta que a gente faz? 1 hora e meia, 135 horas. A gente faz o quê? Se eu ando a 90 quilômetros por hora, a cada 1 hora é 90 quilômetros. Meia hora, metade daquilo. Ou seja, o que eu fiz para achar esses 45? Eu peguei o 0,5, melhor com a caneta, o 0,5 e multipliquei pelo 90, concorda comigo? Quando a gente andou agora 1 hora, eu andei uma vez com 90 km por hora. Então, é uma vez o 90, né? Quando a gente andou ali 1 hora e meia, como é que a gente pode representar isso? 1 hora e meia vezes 90 quilômetros, ó. 2 horas, quer dizer que eu andei 2 vezes 90 quilômetros. E assim sucessivamente, 3, 4, 5. E se eu andei T horas? Eu vou ter andado T vezes 90 quilômetros por hora, concordam comigo? Então, a expressão matemática que eu usaria para determinar a distância percorrida, né, num tempo qualquer, seria uma expressão que eu poderia dizer assim, ó, distância é igual, né, a distância vai ser quanto? Vai ser 90 vezes esse tempo T ali, ó. Então, isso aqui, galera, ó, é uma expressão que me determina qual a distância que eu ando em função do tempo que eu percorri, certo? Percebam que, ai, Paulinha, é difícil fazer essa expressão, né? Alguns vão dizer para mim, não, realmente, para algumas pessoas é difícil. Só que facilita quando a gente, primeiro, tem uma tabela como essa, que a gente observa o que vai acontecendo com a situação, né? A gente tem uma ideia do que acontece com a situação. E outra coisa, a principal coisa de uma função é quem está em função de quem. Então, quem é que depende de quem? O que eu quero dizer com isso? É o tempo que depende da distância
percorrida ou é a distância percorrida que está dependendo do tempo que eu ando? É a distância que depende do tempo, percebem? Então, se a distância, ela depende do tempo, é essa distância aqui, ó, que vai ser igual a alguma conta com o tempo, ó, porque é ela que é a distância que depende do tempo. Então, a distância vai ser igual a alguma coisa que depende do tempo. Eu aqui, galera, ó, deixa eu ver se eu consigo. Acho que eu não vou conseguir. Quem sabe como é que eu vou de uma aba para o outro aqui no Google? Esqueci no teclado. Alguém me ajuda aí? O que, que eu faço? Shift, Ctrl, Tab. Só para eu mudar de. Ctrl Tab. Ctrl, Ctrl Tab. Ctrl Tab. Eu fiz Shift Tab. Mas não vai. Com esse negocinho não vai. Eu vou ter que fechar aqui. Não faz mal. Eu quero mostrar o livro para vocês. Eu quero mostrar que eu peguei esse exemplo aqui do livro de vocês. Olha aqui, ó, vocês estão vendo aqui, deixa eu dar um pouquinho mais de zoom, né, galera? Eu acho que tá pequeninito para vocês visualizarem. Olha lá, ó, aqui no livro de vocês, página 46, tem exatamente esse exemplo. Obrigada quem me deu o Ctrl Tab ali, tá? Percebam que a tabela que tem aqui é bem parecida com a que a prof fez. A minha ainda tinha o 3 aqui, né? Aqui, galera, ó, a tabela a gente observa, claro, ela está um pouquinho para baixo, mas ela é a mesma coisa. Por que eu peguei esse exemplo do livro? Porque como vocês têm acesso ao livro, tá? Vocês conseguem ver esses exemplos de volta, tá? Não só aqui no vídeo. Talvez tenha alguém anotando no caderno, que também é bacana, né? Mas olha só o que o autor do livro traz aqui, ó. A distância é dada em função do tempo. Isto é, a distância percorrida depende do intervalo de tempo. Essa palavrinha dependência, tá? Estar dependendo de, quem é que está aqui, é claro. Essa questão de depender uma da outra é que é importante para fazer aquela fórmula que a prof estava agora ali. Então, aqui, ó, quando eu voltar aqui, deixa eu escrever de novo um negocinho. Olha só, que a gente tinha assim, né? Que a distância é igual a 90 T. Como é que eu sei que a distância fica aqui? Porque é ela que depende do tempo. Tá bem, galera? Então, esse exemplo aqui ficou claro para vocês a ideia de função? Eu tenho mais exemplos ainda, tá? Então, lembre-se, sempre que eu vou escrever a expressão matemática, a letrinha, né? A variável que vai ficar aqui vai ser sempre aquela que depende da outra, está em função da outra variável, tá? Jóia. Então, vamos ver, tem mais alguém aqui que está querendo entrar, João Vitor? Ok, pessoal, vamos lá. Gabriela Martins. Vamos lá aqui, tá? Bom, povo. Beleza. Alguém saiu também? Vamos para outro exemplo aqui que a prof separou. Olha só, galera. Esse aqui eu não vou fazer cálculo nenhum para vocês, é só um exemplo mesmo. Por exemplo, a altura de uma criança, ela sempre está em função da idade ou do seu peso. Aqui ficou errado, tá? Isso aqui não tem nada a ver. Eu escrevi uma coisa e esqueci de apagar. Isso aqui esquece. Então, a altura de uma criança está em função de sua idade. Então, a idade da criança vai determinar a altura que ela tem. Ou, o que eu quis dizer ali com o peso, a idade da criança também vai determinar um peso para ela, né? Então, por exemplo, aqui a tabela, eu peguei aqui da internet, tá? Eu não botei a fonte aqui, um erro meu, inclusive. Por exemplo, uma criança de 1 ano, uma menina tem, em média, 73 centímetros de altura. E um menino, 75 centímetros de altura, né? 1 ano de idade, uma menina vai ter 9,8 kg em média, e um menino vai ter 10 quilos. Então, percebam que a altura da criança está em função da idade dela. Alguém pode me dizer assim, mas Paulinha, a gente não pode pegar a altura de uma criança e determinar a idade dela? Sim, né? Às vezes a gente olha para uma criança e diz, isso aí deve ter 5 anos, né? A gente tem essa noção também. Mas o que se torna como padrão? Como existem muitas variações de altura e peso, a idade não, né? A idade é 1, é 2, é 3, ela depende do tempo, no caso, né? A idade é tempo. A gente costuma dizer o quê? Que essa altura,
Esse peso da criança depende, está em função da idade dela. Tá bem? Claro que essa daqui, ó, a prof nem trouxe para vocês a função, ou para a gente fazer a regrinha ali, que nem eu fiz no exemplo anterior, porque é bem mais complexo, tá, pessoal? Vamos adiante. Mais um exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 exemplos para vocês, tá? Esse aqui, também. Quem nunca foi lá no posto de combustível com alguém colocar gasolina no tanque do carro, no tanque da moto, da van, enfim, todo mundo já viu uma bomba de combustível num posto de gasolina. O que a gente tem ali de função? Aquela máquina, aquela bomba de combustível, o que ela faz? Ela determina o valor que você vai pagar em função, dependendo de quanto você coloca de combustível nesse tanque, né, galera? Então, ali, ó, vamos brincar aqui rapidinho de novo com esse exemplo bem fácil aqui, ó. O que a gente tem? Ah, eu botei R$4 o preço da gasolina, tá? Então, se eu colocar 1 litro, se eu pegar 1 litro da bomba, eu vou pagar R$4, certo? Se eu pegar 10 litros, 10 vezes R$4, eu vou pagar 40 litros, beleza? Se eu pegar 20 litros, eu vou pagar 20 vezes R$4. E 20 vezes R$4 vai dar R$80 que eu vou pagar por aquele combustível. Se eu colocar 40 litros nesse tanque, eu vou pagar 40 vezes os R$4, que é o preço por litro, que vai dar 4 vezes 4, 16, R$160. E por último, botei um último exemplo, o tanque está bem vazio, né, para colocar 50 litros, né, um carro, eu digo, né? 50 litros vezes o preço por litro, que é R$4, 5 vezes 4, 20, eu vou pagar R$200 para encher esse tanque ali. E se eu tiver um tempo T qualquer? Quanto é que vai dar esse preço a pagar? Como é que eu vou fazer essa formulazinha ali, né? Como é que ela vai ficar? Como é que eu posso escrever matematicamente essa relação? Lembra-se que eu falei? Quem é que depende de quem? Quem que está em função de quem? A quantidade de combustível está em função do preço a pagar? Ou o preço a pagar está em função da quantidade de combustível? O preço que eu pago depende de quanto combustível eu coloquei. Então, aqui, ó, eu vou chamar de P o precinho a pagar, tá? Ó, esse preço, galera, é que é calculado em relação à quantidade. Então, é ele que eu vou colocar aqui com igual, porque é ele que vai ser calculado em relação... Eu deixei T aqui, né? Mas aqui eu acho que é Q de quantidade, tá? Posso botar Q de quantidade aqui, né? Bom, enfim, depois eu arrumo esses meus slides aqui que ficaram errados. Quanto é que vai dar, então? Percebam que para calcular esses 40, o que eu fiz? 10, a quantidade, vezes 4. Esses 80, 20, a quantidade, vezes 4. 40, a quantidade 40 vezes 4. Então, Q, a quantidade Q vezes o 4. 4Q, né? O Q vezes 4, tanto faz. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, essa daqui seria a formulazinha que a gente iria utilizar para determinar o preço em função da quantidade de combustível que eu estou levando. Beleza, povo? Vamos lá para a próxima. Deixa eu fechar aqui. Alguém está querendo entrar? Deixa eu ir aqui no Meet. Amanda, sim. Voltamos aqui. Mais alguém. Ó, então eu coloquei aqui alguns... Espera lá, galera. Mais alguém. Tainá. Então aqui, galera, ó. Função no nosso dia a dia. Por exemplo, você vai tomar um remédio, né? O remédio está em função do peso, né? Então, quanto menor, por exemplo, uma criança pequena, ela vai tomar uma dose menor de remédio. Essa dose depende do tempo. A gente vai ver funções, por exemplo, o que é uma função? Vou dar um exemplo para vocês. Por que o médico fala assim muitas vezes? Você tem que tomar um remédio de 4 em 4 horas, de 6 em 6 horas. Não, o remédio é de 8 em 8 horas, né? O que é isso? É uma função. Porque a quantidade de medicamento no seu sangue vai decaindo ao passar das horas, né? A gente vai expelindo pela urina, suor, enfim, a gente vai expelindo esse medicamento do corpo. E essa função de que decaimento do remédio do nosso organismo, ela é uma função.
E é ela que determina de quanto em quanto tempo eu tenho que tomar aquele remédio, porque o remédio ele vai fazer efeito se ele tem uma certa quantidade no meu sangue, né? Se essa quantidade é baixa, ele não vai fazer efeito. Então, a dose de remédio, inclusive, a dosagem que eu tomo de tempo, né, no dia, também é uma função. Então, claro, a gente vai mais para frente ver esses tipos de função, né? Decaimento radioativo é bem o mesmo decaimento do remédio no nosso organismo, tá? Vamos em frente. Valor da conta de energia elétrica está em função da quantidade de quilowatts consumido. O preço da conta de luz depende, está em função de quanto que eu consumi de energia elétrica, né? Isso aqui é bem visível no nosso dia a dia. O consumo de combustível também está em função da velocidade, né? Quanto mais rápido o carro está andando, o carro está uma velocidade maior, mais combustível eu consumo. Então, esse consumo depende da velocidade. E, claro, do pezinho do motorista também, né? Mas não vamos entrar em muitos detalhes. Medida do perímetro de um quadrado está em função da medida do seu lado. Esse aqui tem no livro de vocês, tá? Deixa eu só mostrar. Opa, fui para baixo, é para cima. Aqui, ó. Por exemplo, o autor do livro fez aqui, ó. A medida do lado determina o perímetro do quadrado. O que é perímetro, galera? É a volta aqui, ó. Eu dou uma volta no quadrado. Então, por exemplo, se o quadrado tem lado 1, tá? Ó, esse 1 aqui, ó. Pensa aqui. 1 mais 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1, 4, ó. Qual é o perímetro se eu tenho um quadrado de lado 2? 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8, ó. Ou seja, a medida do perímetro de um quadrado está em função da medida do seu lado. E aí, aqui, ó, no livro de vocês, né, ele vai colocando várias medidas de lado. E no final, se for L, ou seja, uma medida qualquer, se a gente tiver, qual vai ser o perímetro P? Horas, é L mais L mais L mais L, né? Como era 2 mais 2 mais 2 mais 2, se fosse 5, 5 mais 5 mais 5 mais 5, aqui vai ser L mais L mais L mais L, ou seja, 4 vezes o L, tá? Então, essa é a expressão. Aqui ele até colocou, né? O perímetro P é igual a 4L, né? Acho que vocês conseguem enxergar aqui, né? Meu mouse, não sei se está muito pequenininha a tela, mas enfim. Certo, galera? Vamos em frente. Já está quase acabando. Como eu falei para vocês, eu não gosto de aula muito comprida aqui online. Esse é o nosso último exemplo, tá? Eu fiz uma questãozinha bem bobinha, mas eu quero entender essa ideia com vocês. Agora vamos ver se vocês conseguem fazer essa aqui junto comigo. Eu deixei o T aqui, a pessoa sem prestar atenção, deixou o T. Mas enfim, vamos lá. João fez um acordo com seu avô. Todo fim de semana iria ajudá-lo a cuidar do jardim e o avô lhe daria uma bonificação de R$ 20. João já tem R$ 50 guardados. Em quantas semanas João teria os R$ 500? Ó, aqui, eu até vou voltar aqui, que quero tirar essa tabela daqui, que não vai dar muito certo ela, não. Eu vou fazer aqui, que é melhor. Pronto, vou fazer aqui. Vocês estão enxergando aqui? Não, não estão. Eu sei por que não. Só um pouquinho, tá, galera? É VAPT e VUPT. Não. A pessoa não salvou em PDF. Agora eu vou salvar em PDF. Deu. Só um instante que a prof vai colocar sem a tabela, tá? Aqui. Pronto. Aí eu vou fazer sem a tabela, que é melhor. Eu vou fazer a tabela com vocês. Aqui, ó. Então, lá, o tal do João foi ajudar o avô, né? Como eu estava dizendo. Ai, que saco. Aqui. Então, se ele vai ajudar a cada fim de semana, e a cada fim de semana ele vai ganhar R$ 20, eu perguntei aqui embaixo, né? Em quantas semanas João teria os R$ 500? Pessoal, aqui é muito bobinho esse problema, né? Vocês vão dizer, ai, professora, só 20, 20, 20, eu vou chegar lá nos R$ 500, né? Se o João já tem 50. Ok, galera, ela é simples. Mas o que eu quero mostrar para vocês é uma outra coisinha aqui.
Eu vou abrir o Paint, porque daí isso aqui não sai da tela. Mas vamos lá, então. Se o João vai ajudar o avô, eu vou fazer uma tabelinha para o lado. Tanto faz se a gente faz a tabela para o lado ou para baixo, tá? Deixa eu só fazer aqui no Paint. Vocês estão vendo o meu Paint? Deixa eu ver sim, né? Eu estou apresentando a tela, sim. Então, vamos ver aqui, ó. Nós temos duas variáveis nesse probleminha do tal do João. A gente tem o valor que ele tem em dinheiro e a gente tem a quantidade de semanas que ele trabalha, ó. Porque quando ele diz assim, ó, em quantas semanas João teria R$ 500? Então, a quantidade de semanas e um valor em reais. Tá. Então, eu vou voltar aqui no Paint. A gente tem quantidade de semanas, valor em reais. Beleza, galera? Se ele trabalhar uma semana com o avô, quanto que ele vai ter? Percebam que no enunciado do nosso problema ali, ó, o João, ele já tem R$ 50. Então, se ele já tem R$ 50 e ele trabalhou uma semana com o avô, significa que ele vai ter R$ 20 mais os 50, não é isso? Então, aqui, ó, deixa eu até botar aqui, ó. Ele tem uma vez os R$ 20 que ele vai ter ganho do avô, mais os R$ 50 que ele tem. Então, R$ 20 mais R$ 50, o valor que ele vai ter trabalhando uma vez é R$ 70. Se ele trabalhar, vamos lá, cinco fins de semana lá com o avô dele, quanto que ele vai ter arrecadado ali de dinheiro? Ora, ele vai ter trabalhado 5 semanas e ganhado 5 vezes R$ 20. Então, eu sei que é bobinho, mas eu quero chegar num lugar aqui, tá, galera? R$ 20 mais os 50 que ele já tem. Então, quanto que vai dar ali se ele tiver trabalhado 5 fins de semana? 5 vezes R$ 20, R$ 100, mais 50, ele tem R$ 150. Muito feio. R$ 150. Vamos dar um pulo um pouquinho maior? Vamos colocar aqui 10, depois 20, tá? Se o João trabalhar 10 semanas, ele vai ganhar 10 vezes R$ 20, porque cada semana ele ganha 20, mais R$ 50. Então, 10 vezes R$ 20 dá R$ 200, mais 50, 250, beleza, povo? Ele tem R$ 250 se ele tiver trabalhado 10 fins de semana com o avô. Se ele tiver trabalhado 20 fins de semana, galera, vai ser o quê? 20 vezes R$ 20 por semana, mais 50. Então, a gente tem 20 vezes 20, R$ 400. R$ 450. Vamos, querido. 450. Estamos perto, né? Os 500 não estamos bem pertinho. Vejam que se ele trabalha 20 fins de semana, ele 450, para fechar 500 aqui, ó, ele precisaria trabalhar mais. Vou escrever aqui a sequência, tá? Vou fazer uma tabelinha aqui embaixo só para a gente pensar. Então, 20, 450, certo? 21 semanas, 470, ó, é 20 a mais, né? Concordam? Se ele trabalhar 22 semanas, vai ser 20 a mais aqui, R$ 490. Ou seja, se ele trabalhar 23 semanas agora, galera, ele vai ter ganho R$ 510, né? Porque cada semana a mais aqui, ó, aumenta 20 aqui, concordam? Tá? Então, para ele ganhar R$ 500 aproximadamente, né? Deixa eu pegar a borrachinha aqui, só para a gente arrumar aqui, porque daí não é 500, é 500. Ah, seu chato. É mais grossinho que eu tenho ainda, né? R$ 510, ele terá que ter trabalhado 23 semanas. Pessoal,
Agora, a minha pergunta para vocês. Se ele tiver trabalhado uma quantidade X agora de dias, qual é a expressão que vai me dar o valor que o João tem lá no bolso dele? Vejam que aqui é quem depende de quem. A quantidade trabalhada vai determinar o valor, né? Ou seja, o valor depende de quanto ele trabalhou. Então, esse valor V é que a gente vai calcular de acordo com a quantidade X, né? Aqui, né? Vou pegar aqui, ó. Essa quantidade X é que vai determinar o valor. Então, se a gente olhar nas continhas que a gente fez, observa só aqui comigo, ó, vou pegar um vermelho. Esses valores aqui, ó, 1, 5, 10, o 20, eles são sempre essas quantidades aqui, correto? Ó. Isso aqui é o nosso X, ó. É como se fosse o nosso X. Ficou muito feio. Isso que está em vermelho é como se fosse o nosso X, ó. Então, a gente tem X vezes. Observem que esses números aqui que a professora destacou bem horrivelmente, eles multiplicam sempre por 20, né? Ó, eles estão sempre multiplicados por 20 e por último a gente faz o quê? Soma 50. Ou seja, o valor V, ele é sempre calculado pelo quê? Ele é calculado pela quantidade que o João trabalhou, multiplicado por 20, então 20 vezes o X, em vez de eu colocar X vezes 20, eu vou colocar 20 vezes o X, que é mais bonito, né? Visualmente, tá? Ah, mas Paulinha, se eu colocasse X vezes o 20, estaria errado? Não. Por que não? Porque a ordem dos fatores não altera o produto. X vezes o 20 é a mesma coisa que 20 vezes o X, tá? Então, seria 20 vezes o X, que a gente tem todos eles aqui, ó, mais os 50. Mais 50. Então, essa fórmula aqui, pega o verdinho, vamos? Ó, essa fórmula aqui, ela é o quê? É a fórmula que determina o valor arrecadado pelo João, o valor que ele tem no bolso, em função da quantidade X de dias que ele trabalhou. Então, vejam que aqui, gente, a prof está modelando matematicamente algumas situações com vocês, tá? A ideia de hoje é o quê? É que vocês tenham compreendido a ideia de função. Então, aqui, ó, só para a gente fechar aqui, então, o que eu quero que vocês percebam hoje aqui, né, nessa minha aula, né? O que é uma função dentro da matemática? É uma relação entre duas grandezas, percebe? Entre duas variáveis, entre dois dados numéricos ali, que o que a matemática faz? Ela trabalha com isso. Paulinha, qual é a vantagem de eu saber trabalhar com função, ou qual é a vantagem de eu entender função? Gente, dentro daquela máquina da bomba do combustível lá, tem uma função, né? Ela foi programada ali dentro com alguma conta, como se fosse uma máquina, tem esse exemplo no livro de vocês, para determinar o valor. Tudo, vocês não têm ideia, tudo é uma função, tá? Quando a gente faz uma programação, quando a gente tem uma linguagem de programação, por exemplo, da informática, a gente dá comandos, né? A gente determina, olha, tu tens que fazer isso, vai comandar aquilo. Isso é uma função. Esse comando, ele é uma regrinha matemática que vai determinar aquilo. Na química, um composto químico, você pode ter uma função ali, né? Ok? Você pode determinar se eu quero fazer tal composto, né? Se eu quero chegar nisso aqui, quanto que eu tenho que fazer daquele outro. Então, se você modela essa relação, você consegue fazer previsões, por exemplo, né? E aí eu só fechei aqui, ó, com uma tabela, variáveis dependentes e variáveis independentes. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá, nosso primeiro exemplo lá. O tempo que eu andava determinava a distância, né? Isso significa o quê? Que a distância aqui depende do tempo que eu andei. Aqui, no segundo exemplo da idade da criança, né? A idade vai determinar o peso e a altura, ou seja, o peso e a altura é a variável que depende da idade, ó. Então, a variável dependente é o peso e a altura. A quantidade de combustível e o valor a pagar, o valor que eu pago
Depende da quantidade de combustível que eu coloquei no tanque. E por último, o tal do João lá, né? O valor que ele arrecada é a variável que depende da quantidade de semanas que ele trabalhou. Então, percebam que essa variável que depende é aquela que sempre calcula a independente. Então, por exemplo, a distância, aliás, eu falei ao contrário, né? A dependente é que é calculada em função dessa daqui. Então, a distância é calculada em função do tempo vezes 90. Vocês lembram lá da primeira que a gente fez, né? O peso, a altura, a idade da criança, ela vai determinar o peso e a altura. Então, por exemplo, o peso da criança é alguma continha com a idade dela, né? O valor a pagar, ele vai depender de alguma quantidade de combustível lá, lembra que era vezes 4 que a gente fez. E por último, o valor arrecadado, ele vai ser calculado, ele vai depender da quantidade de semanas X, que a gente chamou de X, que o João trabalhou. Então, a gente escreveu lá 20 vezes o X mais 50 reais. Estou com o mouse agora, por isso está meio feio, tá? Certo, pessoal? E aí alguém vai me perguntar assim, mas Paulinha, lá no teu primeiro slide, tu tens um plano cartesiano. O que esse plano cartesiano tem a ver com função? Tem a ver, galera? Olha aqui comigo. Que o plano, ele é lindo, maravilhoso, porque a gente consegue colocar nessas duas retas, na vertical e na horizontal, as duas variáveis, a dependente e a independente, tá? Geralmente, aqui no eixo Y vai a variável dependente, fazer um D decente, enfim. E aqui vai a variável independente, tá, pessoal? Geralmente é isso. Ou seja, no eixo X a gente vai ter a independente e no eixo Y a dependente. Tá, mas o que acontece então? Acontece o seguinte, por exemplo, vou pegar o da quantidade de combustível aqui embaixo, né? Se eu colocar 1 litro, eu pago R$ 4. Então, aqui, ó, esse ponto aqui no plano cartesiano é a relação entre 1 litro e R$ 4. Aí eu tenho lá, né, 10 litros que a gente fez na tabela. 10 litros eu vou pagar R$ 40, ó. Então, o plano cartesiano, ele vai me mostrando como é que é o comportamento dessa função. E, inclusive, a gente vai ver que funções que têm o mesmo comportamento, a gente determina, a gente dá nomes iguais a elas. Tá? Então, o plano cartesiano é um pouquinho mais para frente, mas percebam que o plano cartesiano é uma forma da gente relacionar também essas duas variáveis. Ok, pessoas? Então, alguém tem alguma pergunta para a gente só fechar aqui? Vamos ver. Ah, meu Deus, para adicionar? A prof não viu aqui. O que eu vi, desculpa, ó, a prof só viu agora aqui os recados. Mais alguém para aqui no chat para a prof? Não? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Então vamos para o fim. Opa, alguém falou algo? Não, estou viajando ali. Ah, tá, beleza. Sara. Então, galera, como funcionam as notas, tá, Gabriela? As notas ali, ó, pessoal, só para vocês saberem, tá? Hoje eu respondi um e-mail, inclusive, de alguém que me perguntou, acho que foi a Mayra, se eu não estou trocando os nomes. As notas são o seguinte: existem pessoas, vocês podem ver que nós estamos aqui com 54 pessoas na sala, tá? O total são 160 alunos no primeiro ano que a prof tem. Então, desses 160, 54 estão aqui. Eu sei que alguns não estão, não porque não tem internet, porque trabalham, ou porque talvez hoje não tinha outro compromisso, enfim. O IFC, ele não determinou ainda como vai funcionar as notas de vocês. Como é que vai fechar o primeiro trimestre, né? Como é que está ficando o segundo trimestre. Por quê? Porque tem alunos que não estão tendo acesso direito às atividades. Tem alunos que estão recebendo as atividades impressas no papel, tá? Então, vocês têm a oportunidade de ter um vídeo, alguém vai ter que ler, né, essas explicações todas. Então, a gente não fez ainda o IFC, a gente IFC ainda, como vão funcionar essas notas. Ah, mas professora, a senhora já está fazendo questionário que vale nota? Sim, eu já estou me adiantando.
quem vai fazer por exemplo, vai receber impresso, eu vou fazer um questionário diferente para cada um, que nem vocês receberam um questionário diferente no Cigar, as pessoas que vão receber impresso, um vai receber diferente do outro e vai ter que me entregar, né? Só que aí, percebam que há uma diferença de tempo, né? Então, vocês já fizeram, vocês já têm a nota, ai, como é que vai ficar minha nota? E tem gente que nem viu o questionário ainda. Então, resumindo, o meu questionário, tá? O meu questionário vai continuar valendo nota, vai ter questionário sobre função também, tá? Eu vou dar lista de exercício para fazer no caderno e me mandar, e vai continuar o esquema. Caderno vale 45% da nota, questionário 55% da nota. Quando o IFC me disser, olha, vai funcionar assim, aí eu vou pegar essas notas que eu já tenho e vou usar elas, tá? É claro que se o IFC disser assim, professor, a senhora tem que fazer uma prova presencial. Não pode ser só online, não pode ser só à distância. Aí eu vou pensar como é que eu vou fazer. Agora, eu não vou jogar fora nenhuma dessas notas. Nenhuma, tá? Não porque vocês se esforçaram em fazer. Eu vi que muita gente tá levando bem a sério, tá fazendo, fez no caderno. Então, essas notas vão valer sim. Eu só não sei dizer para vocês como, tá bom, pessoal? Não se preocupem que a prof entende vocês. Eu sei que também vocês me entendem quando acontece qualquer problema, né? Não é legal essa aula assim. Às vezes eu até me perco, porque não tem jeito, não estou olhando para ninguém, né? Eu quero que o pessoal participe, é um saco isso. Mas, enfim, dá certo, tá? Então, eu acho que eu tirei a dúvida da questão da nota e tudo ok em relação a isso. Vai continuar valendo, sim, elas vão valer. Vamos ver aqui. Prof, vai continuar postando os slides. Eu vou continuar postando esse slide. O slide da aula de hoje, eu vou postar. Né? Ele vai estar incompleto, tá? Mas eu vou postar. Outra coisa, tem que mandar a foto do caderno? Não, o conteúdo não. Mas quando o IFC falar assim, olha, pode fechar a média, eu vou olhar o caderno. Tá? O caderno tem que ter o conteúdo e o exercício, conteúdo e exercício, conteúdo e exercício, tá? E o caderno, gente, é uma nota de graça, pelo amor de Deus, né? Como eu falei. Outra coisa que eu queria falar, no Google Classroom, eu ainda estou apresentando, aqui, ó, o Google Classroom da Prof é um pouquinho diferente de vocês, mas é a mesma coisa. Tem a pasta do Drive da turma. Aqui, o que eu fiz? Vocês vão ver o que eu fiz, espera lá. Minha internet, meu computador querido. Só um instantinho, só para a Prof mostrar, tá? Alguns já devem ter visto, mas aqui eu coloquei as videoaulas, eu coloquei o livro de vocês todinho em PDF, porque no Cigar eu não consigo colocar o vídeo inteiro em PDF, tá? Eu só consigo colocar o vídeo inteiro, o livro inteiro em PDF, não consigo botar vídeo. O Cigar é reduzido a questão de... O que a prof fez aqui, ó? Botei o plano de ensino de vocês. Então, quem quiser olhar como está programado as nossas aulas, olha aqui. Livro didático, aqui, galera. A prof colocou, vamos ver se abre. Talento pra cacete isso aqui. Ai, falei um palavrão, enfim. Talento pra chuchu. Fica lento com o Classroom, né? Com o Meet ali, ele fica lento. Mas, enfim, o que tem aqui? O livro didático. Todinho, de cabo a rabo. Tá? Então, pedi um exercício do livro, página tal, tá aqui, ó. O livro inteiro, ó. Tá aqui. Agora foi. Tá? Se eu voltar aqui... aulas tira dúvida, vídeos. Aqui eu vou colocar as aulas de tira dúvida de quinta-feira, os vídeo aulas delas, tá? Aulas conteúdo novo. Conteúdo novo é aqui, ó. Então, por exemplo, a aula de hoje estará aqui. Aliás, as aulas anteriores já estão aqui. Aula do plano cartesiano de 15 de junho, aula de tira dúvidas de PG parte 1 e parte 2, porque eu tive que parar a gravação, eu parei ali, tá? Tá aqui. E, por fim, se eu disponibilizar alguma lista de exercícios que não é do livro, eu vou colocar aqui. Que nem ali, ó, eu dei aquele caderninho de atividades do plano cartesiano para vocês na aula passada, ele está aqui, tá? No Cigar, prof, também vai ter? Vai, galera. Lista de exercícios, slides vão estar no Cigar. O que não vai estar no Cigar? As videoaulas, tá?
Então, essas videoaulas eu vou postar o vídeo aqui, mas eu também vou botar o link do YouTube. Então, percebam que aqui no Classroom, ó, voltando aqui no mural, a prof criou o link, tá? Esse link aqui é geral, eu sempre vou tentar botar ele em cima. E aqui eu coloquei para vocês botarem suas dúvidas, né? Cada um pode participar, a prof também pode. Então, quem quiser colocar as dúvidas aqui, professora, eu não entendi página tal, questão tal. Na quinta-feira eu vou resolver ela ao vivo, tá? No vídeo. Aqui era da aula anterior, então esse fórum aqui, ó, de perguntas, professora, eu não entendi questão tal, página tal. Vocês têm o Classroom, que vocês podem colocar. No Cigar, eu criei um fórum e tem gente que está me mandando pelo WhatsApp, né? Por e-mail também, tá? Então, aqui, ó, no Classroom, por que eu vou usar ele? Primeiro, por causa do Meet, né? É até outro código que eu criei na agenda, mas principalmente por causa desse Google Drive, tá? Então, aqui no Drive vai ter os vídeos, vai ter o livro inteirinho aqui, que eu não consigo disponibilizar no Cigar, porque ele é muito grandão, mas no Cigar, em cada aula, então, se vocês olharem na aula de hoje, vai estar lá o slide, vai estar lá o exercício do livro para fazer e o conteúdo do livro também, tá bom? É isso, galera. Não, a atividade do plano cartesiano não precisa me mandar, tá? Vai ter alguma atividade que eu vou mandar sim. Quer ver? Ó, eu vou só bem rapidinho aqui. Ensino médio, 2020, aulas remotas, planos. Eu quero mostrar para vocês. Terceira etapa. Deixa eu só mostrar aqui para vocês verem. Quem olhar no plano que está ali no Google Drive, vai ver isso aqui, ó. O que a prof fez aqui? Então, no dia 15, segunda-feira, eu disponibilizei o questionário sobre o tema PG. Atividade avaliativa, o próprio questionário. Então, você vai fazer o questionário. Hoje, dia 17, aqui eu nem botei o plano cartesiano, né? Eu tirei o plano cartesiano daqui, ó, e botei para cima. Eu mudei. Conceito de função. Então, hoje eu dei o conceito de função. Eu queria dar domínio contra domínio imagem, mas ia ficar muito grande. Vocês perceberam que já está dando uma hora de aula quase aqui, tá? Então, eu resolvi não. Mas o que é? Não há atividade avaliativa. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Não tem. Aqui. Estão vendo aqui, ó, que semana que vem ainda tem conceito de função. A semana que vem a gente só vai ver função, ó, de 22 e 24, ó. Só conceito de função. Tem alguma coisa para entregar? Não, ó. Não tem nada de avaliação. Agora, na quarta-feira, ó, eu vou disponibilizar uma lista de exercício de função que vai ficar disponível na quarta-feira e tem que enviar as resoluções. Ó. Então, aqui no plano está especificado o que a professora vai cobrar. Depois, nós vamos falar só do gráfico de uma função, lá no dia 1º de julho, ó, que a gente vai usar o GeoGebra. E aí vai ter que enviar alguma coisa para mim, sim, tá? Classificações de funções. Isso aqui é uma coisinha bem mais matemática, tá? Não tem avaliação, tá vendo? E aí, lá no dia 8, vai ter um questionário que vai ter que me enviar. Então, aqui já meio que fica organizado o que você vai me enviar ou não. Então, alguma coisa do GeoGebra eu vou pedir, tá? Eu vou mostrar ainda o GeoGebra. E alguma coisa na semana que vem que vai ter que fazer. O que eu estou dando hoje, na aula de hoje, eu vou dar um exercíciozinho, tá? Não é um monte de coisa, é pouquinho. Não precisa me entregar. O que eu quero é dúvida. Se alguém tiver dúvida, pergunte. Então, voltando aqui, galera, ó, pra gente dar tchau. É isso aqui que é o exercício da aula de hoje. Página 47 do livro, a questão 1, 4, 7, 8 e 9. Fazer no caderno e dúvidas tirarei amanhã na aula às 11 horas, tá bem? Então, página 47, ó, aqui do livro, ó, página... Aqui, ó, página 47, esse aqui. Vocês vão ver que tem as respostas, né, galera? Eu disponibilizei o livro do professor para vocês. Então, você consegue ver a resposta, tá? Então, é 1, 2, 4, 7, 8 e 9, tá? São essas questõezinhas aqui. Vocês podem pegar o livro no Classroom e eu também vou disponibilizar no Cigar esse pedaço, tá bom? Mais alguma perguntinha? Deixa eu voltar aqui, mas a atividade... Não, mais nenhuma. Fechou, pessoas. Espero que vocês estejam bem, né? Tá bom?
Tchau, então, galera. Obrigadão, tá? Beijos. Falou, professora. Falou, falou.